Galerinha, olha lá nós de novo aqui, hein? Gordinho tá na área. Hoje, agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças bacterianas, tá bom? Quais são as doenças? Eu disse para vocês que as bactérias, as heterótrofas, no caso as que não produzem o seu próprio alimento, algumas das heterótrofas elas são parasitas, ou seja, causam doenças. E agora nesse vídeo aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas doenças bacterianas, ou seja, causadas por bactérias, e como o homem criou substâncias, no caso antibióticos, que são capazes de destruir ou combater essas bactérias que causam essas doenças nos seres humanos. Não só nos seres humanos, né? Os organismos de interesse do homem também, eles são utilizados antibióticos para protegê-los, né? Nossos animais de estimação, por exemplo, nas criações de gados, criações bovinas, equinas, enfim. Tudo que é interesse do homem, ele criou antibióticos para serem capazes de destruir, né, essas bactérias e combater essas doenças. Enfim, vamos para elas. No caso, as doenças causadas por bactérias em humanos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira. A primeira que eu tenho para citar para vocês é a salmonelose. Eu falo devagar porque é um nome difícil. Salmonelose. Eita, quase que não sai, hein, paizinho? Essa doença, ela é muito conhecida como doença da maionese. Por quê? Porque ovos contaminados, para quem não sabe, maionese não vem no potinho, ela é feita a partir de ovos, né? Então, ovos contaminados por uma bactéria chamada salmonella, né? Elas podem causar essa doença, que é caracterizada geralmente por uma infecção intestinal, né? Que ela vai causar vômito, náuseas, pode causar febre, tá? E o sintoma principal, galera, a diarreia. Aquela diarreia inconfundível. Aqui no Ceará também conhecida, desculpa o termo, caganeira. Vamos para a próxima. Febre maculosa. A febre maculosa ela é uma doença hoje em dia não tão comum, mas era muito comum, por exemplo, nos séculos 15 e 16, tá? É causada, né, por uma bactéria que é transmitida por este carrapato, este aracnídeo aí que está na foto, tá? E ela vai se caracterizar por hemorragias e manchas vermelhas na pele, além de febre e dor de cabeça, tá bom? Daí o nome febre maculosa. Essas manchas vermelhas mostradas na foto, elas são justamente que a gente chama de petequias, né? Que essas petequias, elas são microhemorragias, então elas vão formar essas manchas, tá certo? A próxima doença é uma doença que infelizmente até hoje você ainda tem a presença nos seres humanos, que já era para ter sido erradicada se tivesse mais cuidado. É uma doença que é conhecida como uma doença sexualmente transmissível, tá? Que é a sífilis. A sífilis, ela tem uma característica particular, ela é causada por uma bactéria, tá? E ela vai formar feridas nas partes íntimas e na pele, além de problemas no sistema nervoso e circulatório. Mas qual o perigo maior da sífilis? Professor, você botou essa foto aí de um bebezinho. Pois é, este para mim é o perigo maior da sífilis. Não só quando afeta os adultos, mas as mães que vão ter os bebês e que estão acometidos pela sífilis, elas podem passar essa sífilis para a criança, e a criança pode ter sérias consequências, entre elas perda de audição, perda de visão, tá? Além de, dependendo da severidade, levar à morte da criança. Então a sífilis é uma doença que já era para ter sido erradicada, mas ela ainda está muito presente nos hospitais, né, nas maternidades, mesmo com o pré-natal. Então a mãe que segue o pré-natal direitinho, ela tem uma chance melhor de detectar se está ou não com sífilis e de se prevenir antes que ela tenha criança, tá bom? Então muito cuidado, vamos para frente. Essa é a doença bacteriana, acho que uma das mais antigas. Tem registro inclusive na Bíblia, né? Que é a hanseníase, antigamente conhecida como lepra. A hanseníase ela é causada por um bacilo de Hans, né? Hans foi o descobridor dessa bactéria.
e que ela é uma doença de data da antiguidade. Na antiguidade você não tinha como ter um tratamento específico, então muitas pessoas chegavam a perder parte da pele, porque a pele começa a degenerar e a cair, e fica uma situação muito feia, né? Hoje em dia você tem um tratamento para esse tipo de doença bacteriana, né? Que é caracterizada por essas manchas que vocês estão vendo nas fotos, e essas manchas têm uma característica que é só delas. Qual é essa característica, professor? Além da feiura da mancha, elas são insensíveis. Ou seja, você pode encostar uma ponta de um alfinete e a pessoa não vai sentir, tá? Elas se tornam insensíveis. Essa é uma característica bem peculiar das manchas causadas pela hanseníase. Além disso, ela, se deixar evoluir, ela pode atacar severamente a pele, como eu já falei, e também órgãos internos, fígado, baço, pâncreas, órgãos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Leptospirose, né? Pelo amor de Deus, vou até chegar mais perto da câmera. É leptospirose. Não vamos falar besteira, pelo amor de Deus. A leptospirose é uma doença que é muito comum na época de chuvas ou de alagamentos. Por quê? Porque ela é transmitida por uma bactéria que se encontra no trato urinário de roedores, ou seja, de ratos. Então é a famosa doença da urina do rato. Então a leptospirose, o rato urina na superfície, a bactéria fica ali. Quando vem a água carrega essa bactéria. E aí, os meninos que não podem ver uma água, quer nadar na água. Aí pega o quê? Leptospirose, a doença da urina do rato. Então, por favor, não inventem de mergulhar, ou como dizem aqui no Ceará, mergulhar em água suja, que senão vão pegar a doença da urina do rato. Ou seja, a leptospirose. Professor, e o que a leptospirose causa na gente? Vamos aos sintomas. Ela vai atacar os vasos sanguíneos, tá? E vai atacar a maioria dos órgãos, podendo levar o indivíduo à morte. Então, hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente no Brasil que morre de leptospirose, certo? Então, é uma doença séria, grave, mas que pode ser evitada. Tá bom, pessoal? Não vamos mergulhar em água suja ou mergulhar em água contaminada, por favor. Cólera. A cólera, ela teve um fato interessante. Nos anos 90, né? Mas ali em 92, 93, 94, o Brasil passou por uma séria epidemia de cólera. A cólera ela é causada por uma bactéria, é conhecida vulgarmente como vibrião colérico, tá? E a cólera é uma doença que se caracteriza, né, pela provocar diarreia e vômitos. Professor, e como é que eu pego cólera? Vai pegar cólera de água ou alimento contaminado. Ou seja, se você bebe água que não tem uma procedência correta, ou não tem, ou come alimentos que não são bem lavados ou bem limpos, você corre o risco de encontrar ou de se contaminar com esta bactéria. Tá bom? Vamos para a próxima. Essa daqui, eita, olha aí a figurinha. É a figurinha daquela diarreia, hein? É a disenteria bacilar, também conhecida como infecção intestinal. Também vulgarmente conhecida como diarreia tigresa, que é aquela que você se segura no vaso, igual esse meninozinho aí, ó. E aí estica os braços e faz assim, ó, na parede, igual um tigre, morrendo por causa das cólicas intestinais. Então a disenteria ela causa diarreia, né? Vulgarmente conhecido como caganeira, e também pode ter febre, né? Vem acompanhada de febre, dependendo da gravidade, da intensidade, e de cólicas, ou seja, dores intestinais ou abdominais, tá? Então cuidado com os alimentos que não são limpos, que não são lavados, que não são higienizados, e a água que você bebe. Senão você pode pegar uma infecçãozinha intestinal, também conhecida como disenteria bacilar.
Aqui nós temos o tétano. O tétano é a doença conhecida como a doença que você pega através de se cortar com superfícies ferruginosas, né? Em pedaços de ferro e etc e tal. Mas não é só pedaços de ferro, tá, pessoal? Se você tiver alguns ferimentos e resolver andar de pé descalço, você pode... O ferimento é uma porta aberta para a entrada de qualquer micro-organismo estranho, inclusive as bactérias, tá? Então, o Clostridium tetani, que é a bactéria, ela pode estar presente no chão da sua casa, no chão do jardim, na areal, enfim. Não só em superfícies ferruginosas, ou seja, de ferro ou de enferrujadas, tá bom? O importante é que você não deve entrar em contato. E se você tiver se cortado, corra o mais rápido possível ao posto de saúde, porque existe vacina para o tétano. Então você toma a vacina preventivamente para evitar o que você tenha. O importante é, professor, eu tomei a vacina. A vacina para tétano ela deve ser renovada a cada 10 anos. Então você tem que tomar a vacina de 10 em 10 anos para poder renovar suas defesas contra o tétano. Ok? Quais são os sintomas do tétano? Você pode ter dores, mal-estar e o mais grave, que é a paralisia muscular. Ou seja, os seus músculos eles tendem a ficar rígidos. E aí, se atingir o trato respiratório, você para o diafragma, né, no caso, que é o músculo que ajuda na respiração, você pode vir a falecer. Então, é uma doença muito grave, mas que tem vacina, ainda bem. Meningite. Essa daqui é perigosa. A meningite, ela é a it, quer dizer inflamação, meninges. Seria a inflamação das membranas que recobrem o cérebro, né? As que são chamadas de meninges. Então, meningite é a inflamação das meninges. Quais são as meninges? Só rapidinho, tá? Dura mater, pia mater e aracnoide. São as 3 membranas que recobrem o nosso cérebro. Tá? Então a meningite é uma inflamação dessas membranas. Existe a meningite viral, tá? Mas no caso aqui nós estamos falando da meningite bacteriana. Tá? A meningite ela é transmitida por contato direto, ou seja, encostar a boca em bebedouros, por exemplo, você beber um copo ou usar talher de um desconhecido. Isso tudo pode transmitir meningite para você, tá bom? E ela é caracterizada como sintomas, né? Tem como sintomas a febre, dor de cabeça e a rigidez na nuca e o vômito. Geralmente, quando você está com meningite, né, tem uma dor de cabeça exacerbada e você geralmente não consegue encostar o seu queixo no peito, né? É um teste popular, né, que é ensinado, mas que geralmente ajuda a identificar a meningite. Não é o exato é fazer o exame para saber se realmente é meningite, mas é uma dica, fica uma dica. Se você está com fortes dores de cabeça, febre intensa e não consegue encostar o seu queixo no peito, cuidado, pode ser meningite. É bom você ir para o hospital e fazer o teste, tá bom? Coqueluche, também conhecida antigamente como tosse comprida, né? Hoje em dia você já tem vacina, a vacina é antiga. Eu era criança, faz um tempo, hein? Já existia doença, ou já existia a doença, obviamente já existia, e já existia a vacina. Então hoje em dia você tem uma vacina que é amplamente tomada pelas crianças pequenininhas e aí já ficam imunizadas. Mas a coqueluche, ela é, como diz o nome popular, tosse comprida, é caracterizada pela tosse frequente e intensa, podendo vir causar vômitos. Você tosse tanto que você dá vontade de vomitar. Enfim. Pneumonia, que ela é uma doença que hoje em dia, infelizmente, ela é muito comum. Nada mais é do que a inflamação dos pulmões, né, das estruturas pulmonares, brônquios, bronquíolos e principalmente a estrutura pulmonar mesmo, onde você tem uma produção tão grande de muco que existe a obstrução e a perda de capacidade respiratória. A pneumonia bacteriana, existe a viral, existe a bacteriana, no caso aqui nós estamos falando da bacteriana.
ela vai causar febre, mal-estar, tosse e um cansaço, uma dificuldade de respirar em atividades simples, tá? Então, muito cuidado com pneumonia. Pergunta que eu sempre recebo: professor, uma gripe pode evoluir para uma pneumonia? Pode, tá? Então, cuidado. Se você está gripado, se você está com qualquer sintoma viral, essa gripe ela pode abrir uma porta no seu sistema imunológico para invasão de bactérias. E aí essa gripe se tornar uma pneumonia, tá? O mesmo causador da gripe é o causador da pneumonia? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas geralmente o que acontece comumente, né? O vírus ele abre a porta, baixa as defesas do indivíduo e aí a bactéria entra e faz o estrago dela junto com o vírus, tá bom? Então cuidado. Existem pneumonias bacterianas e virais. Doença que já era para ter sido exterminada, ter sido controlada no mundo inteiro, mas que no Brasil ainda é muito comum, que é a tuberculose. A tuberculose, ela é uma doença respiratória, tá? Que ela é caracterizada por uma tosse seca e uma febre diária, ou seja, todo dia, geralmente a febre que a gente chama de crepuscular, no finalzinho da tarde. Se você tem uma tosse incessante por mais de um mês, 2 meses, e que você tem essas febres regulares ao fim do dia, procure a assistência de saúde para fazer o exame para saber se não é tuberculose. Porque a tuberculose, por incrível que pareça, ela é muito comum ainda hoje no nosso país. Difteria, bem conhecida como croup, tá? Difteria tem vacina, né? Faz tempo que tem vacina, né? E ela é caracterizada por uma inflamação das vias respiratórias. E essa inflamação ela pode vir a obstruir as vias respiratórias, ou seja, o trato respiratório, e impedir que você respire, pode levar ao falecimento, ou seja, à morte. Então você tem que cuidar, tem que ter esse cuidado, tá bom? Geralmente é a inflamação da laringe, que é onde estão as nossas cordas vocais. Mas para combater todas essas doenças que nós vimos anteriormente, é que foram criadas substâncias, né, artificiais chamadas antibióticos. Esses antibióticos, o primeiro indivíduo que descobriu o antibiótico mais famoso, né, que é a penicilina, foi Alexander Fleming, que num acidente, né, sem querer, ele estudava fungos, e esses fungos, ele saiu para o final de semana para descansar, e aí quando ele voltou, os fungos tinham caído, a placa de Petri, que é essa placazinha de vidro que vocês estão vendo na foto ao lado, ela caiu e entrou em contato com as bactérias. E Fleming percebeu que aonde o fungo tocou nas bactérias, ele eliminou as bactérias daquele local. Então ele foi isolar a substância presente naquele fungo e aí descobriu a penicilina. Foi importantíssima a descoberta de Fleming, por quê? Porque na época você tinha um surto muito grande de sífilis. E a penicilina é o antibiótico utilizado geralmente para se tratar sífilis. Tá? Não só sífilis, outras doenças bacterianas. Mas a sífilis foi o seu principal alvo, digamos assim. Então ela foi uma descoberta importantíssima para a humanidade. Os antibióticos, eles devem ter cuidado, né? No nosso país existe uma medida restritiva, então antibióticos nós podemos usar mediante receita médica controlada. É aquela receita que vem em 2 vias, você fica com uma e devolve a outra com seus dados, né? Ela fica na farmácia. Por que fizeram isso? Antigamente, há bem pouco tempo atrás, esses antibióticos eram de venda livre. Então você podia chegar lá e pedir um antibiótico e tomar, né, do seu jeito, ou então do jeito que o vizinho ensinou. Por isso mesmo que foi proibido, porque antibiótico é uma substância importante e que não deve ser tomada assim, em termos de automedicação, ou seja, você mesmo se automedicar ou então seguir a receita que é para o vizinho. Afinal, nós sabemos que nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros, então as dosagens são diferentes para as nossas necessidades, né? Então podemos nos intoxicar se nos automedicarmos. Então é por isso que foi feita essa restrição, tá? Por que também foi feita essa restrição?
porque o uso indiscriminado, ou seja, constante, sem controle, dos antibióticos estavam causando o surgimento de novas bactérias e bactérias mais resistentes. Por quê? Quando você usa um antibiótico para uma determinada bactéria, você corre o risco de ter bactérias que vão resistir, são chamadas resistentes. Então elas podem permanecer vivas. E essas resistentes são aquelas justamente que têm a adaptação àquele antibiótico que você está usando. E aí a doença ela pode ter uma recidiva, ou seja, reaparecer. E aí você tem que tomar um antibiótico um pouco mais forte. Se você usa os antibióticos de maneira incontrolada, você cria mais mutações, ou seja, você cria possibilidades de termos bactérias cada vez mais resistentes, ou seja, bactérias mais fortes. Daí o surgimento que a gente chama de superbactérias, principalmente no interior de hospitais. Né? Dentro de hospitais, grandes hospitais, você tem o surgimento de bactérias que são super resistentes. E essas bactérias, elas geralmente causam pequenos surtos, né, dentro dos hospitais e podem levar à morte de pacientes, tá bom? Então, por isso que houve essa restrição, tá bom? Então, essas substâncias causam uma mutação e um aumento da variabilidade genética dessas bactérias, ou seja, o surgimento de bactérias mais resistentes. E aí, para encerrarmos nossa aula de hoje, mais uma filosofia aqui do grande grupo, que vocês perceberam que eu gosto um pouquinho, né? Charlie Brown Jr., onde ele diz assim, ó: mas hoje dou valor de verdade para minha saúde e para minha liberdade. Principalmente nesse tempo de pandemia, hein? Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você. Um dia a gente vai se encontrar, né? De novo, sala de aula, se Deus quiser. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Valeu, galerinha, até o próximo vídeo. Tchau, fui!